Priscila, para a gente falar sobre esse assunto do agro, quando nós estamos falando de financiamento, endividamento, é muito importante para nós, até para quem está nos assistindo e quem está nos ouvindo, nós fazemos uma contextualização. E eu trouxe aqui alguns pontos, né, que permeiam, pontos importantes que permeiam essas questões do agronegócio. Então, o primeiro ponto que eu trago é a necessidade de aumento de produção de alimento no mundo. Então, hoje, nós somos aproximadamente 8 bilhões de pessoas, tá? Estudos apontam que o crescimento populacional em um curto espaço de tempo vai chegar próximo a 10 bilhões de pessoas. Nós não temos esse histórico de um crescimento tão rápido. E outros estudos apontam também que nós temos, de 2023 a 2032, um aumento da produção de alimentos em 1,1% ao ano, sendo que a demanda, né, a necessidade de produção de alimento, 1,3%. Então aqui a gente vai ver que está descasado esses números, né? Outro ponto importante desses elementos é que o hemisfério norte é o que mais produz alimento, mas em contrapartida é o que mais consome. O hemisfério sul é o que tem mais capacidade de aumento de produção de alimento. O Brasil, nesse quesito, é o que mais tem condição, né? A Embrapa, inclusive, ela tem estudos que, na forma que nós estamos hoje, nós podemos, nas estruturas que nós temos hoje, nós podemos aumentar significativamente a nossa produção. Olhando esse cenário, nós começamos a entender o papel do Brasil no mundo e a sua importância. Trazendo mais elementos, Priscila, nós chegamos que, para nós produzirmos mais, para nós aumentarmos a nossa produção, nós temos que falar em capital, em financiamento, né? A necessidade desse financiamento, aí que nós vamos falar muito sobre financiamento privado, o que ele é e como ele é. E aí chegamos num ponto que, no momento atual que nós estamos vivendo no agronegócio, um aumento significativo do endividamento rural, de recuperações judiciais, de produtores rurais e de grandes empresas no agro, que vão causar um impacto que nós nem sabemos ainda até onde ele vai. Questões que nós tivemos de estiagem recentemente, questões que nós tivemos com enchentes, e sem falar da alavancagem do produtor rural, que 2022, com a alta da soja, ele acabou acreditando, muitos acreditaram que continuaria naqueles preços e poderia aumentar, e no fim de 22 para 23, ela praticamente caiu pela metade. Então, nós estamos com todos esses elementos, Priscila, para nós fazermos nossa conversa. Então, queria começar, Priscila, a primeira pergunta aqui, para nós iniciarmos esse assunto, falar um pouco da maturidade que você acredita, como que está a maturidade do financiamento do agronegócio hoje e como que ele chegou dentro de um contexto histórico até esse momento atual. Bom, Thiago, acho que você colocou bem, a gente está numa conjuntura, num misto de fatores econômicos, climáticos, que acaba nesse cenário de crise que a gente está vivendo atualmente. Mas acho que é importante a gente traçar esse contexto histórico, falando em financiamento, e acho que quem está no dia a dia já é algo que é corriqueiro, mas para quem não está, vamos falar um pouquinho, trazer alguns contextos, né? E alguns marcos legais que levaram ao cenário que a gente tem hoje. Se a gente for olhar o início, lá em meados da década de 70, 60, 70, a gente ainda estava regime militar e teve aquele movimento de expansão, né, e ocupação do território nacional, e em especial as áreas de cerrado e subindo, né, pro interior do país. Hoje, quem vai para o Mato Grosso e Goiás e as novas fronteiras agrícolas, né, Pará, ali para cima, você só vê gaúcho e paranaense, né? Por quê? Porque foram os visionários que foram para ocupar mesmo as áreas e, naquele momento, a demanda por financiamento foi numa crescente. Você falou da Embrapa, teve um papel essencial ali de entender que a gente estava num bioma diferente, como produzir naquele bioma, aumentar a produtividade. Então, tudo isso leva a um maior financiamento. Aquela época era o governo que financiava, né? A base do financiamento era financiamento via estruturas Banco do Brasil, crédito oficial, né? Crédito rural. E, por óbvio, começou a se pensar num esgotamento dessa fonte, porque a demanda crescia, mas, por óbvio, o governo não tinha como acompanhar o crescimento dessa demanda. E começaram a pensar alternativas de como trazer o financiamento privado para esse mercado. Foram até estudiosos do Banco do Brasil que criaram a lei da CPR. Verdade. Né? Eu acho que o primeiro grande marco legal que a gente tem que trazer é a lei da CPR, que foi lá em 94. E a intenção era, vamos trazer quem fomenta, né, os próprios fornecedores de insumo, tradings, para financiar
esse mercado. Um pouquinho antes disso, a gente teve lá os famosos contratos de soja verde, né? Às vezes a gente escuta falar, não sou dessa época, tá? Mas eu escuto falar do contrato de soja verde, e veio a CPR para substituir o contrato de soja verde e trazer maior segurança jurídica. Porque a intenção, você trazendo a CPR, você tem um título que é executivo, que você tem uma celeridade de cobrança, que você consegue uma cautelar para bloquear o produto, né, o famoso arresto. Então, trouxe uma maior segurança para o credor para fomentar esse mercado. Foi o primeiro marco. Só que começou-se a se pensar, tá bom, eu estou falando de uma CPR que é um produto... Vou voltar um pouquinho, né, falar um pouquinho de CPR para quem não sabe o que é o CPR, né? CPR é um título de crédito onde você tem uma obrigação final que é a entrega física de um produto, uma commodity. Hoje a lei ela ampliou bastante o conceito do que é um produto rural. Antes a gente pensava mais em commodity mesmo, né? Soja, milho, produtos convencionais. Hoje a gente pode falar de subprodutos, mercado sucroalcooleiro, né? A gente fala de açúcar, etanol, bagaço, tantas outras coisas. Hoje a gente pode colocar insumo como laço numa CPR, posso colocar até materiais de armazenagem, maquinário. Então, a intenção foi aumentar a escala desse instrumento jurídico, né? Mas, como eu estava dizendo, a CPR física, então eu tenho, ao final, que entregar uma determinada quantidade daquela produção. E aí eu tinha agentes do mercado que não querem receber produção, nem podem, né? Nem está no objeto deles. E ter o trabalho de buscar uma trading ali. Pensar no banco, né? Eu quero trazer banco. Né? Exatamente, quero trazer banco. Como que eu trago o banco? Então, aí a gente, em 2001, evoluiu a CPR para a CPR financeira. Onde eu tenho um lastro na produção, numa commodity, num produto rural, mas a obrigação final é financeira. Eu tenho que te pagar uma quantidade lá em moeda. E com o passar do tempo, se pensou, tá bom, agora eu trouxe o banco, né? Eu tenho as empresas que fomentam, mas eu quero entrar no mercado de capitais. Eu tenho ali outros investidores que não estão atuando ainda no agro. Aí veio a lei dos novos títulos do agronegócio, em 2004, 11.076, que é aquela sopinha de letrinhas, né? O CRA, CDCA, CDAWA e LCA. E aí eu trouxe a possibilidade de trabalhar esses produtos no mercado de capitais. Isso em 2004. Só que a gente sabe que demorou para a gente realmente conseguir acessar esse mercado. A gente vai falar aqui no decorrer da conversa, né? E passado alguns anos, a gente também precisava ter um maior incentivo para que esse investidor entrasse no mercado. Então veio a lei para trazer algumas isenções desses produtos. Então, hoje, a CPR, ela, em regra, ela é isenta de IOF, ela é isenta de imposto de renda para o investidor pessoa física, o CRA também, CDCA, LCA e assim vai. Para quê? Para eu trazer um incentivo, né? Por que eu vou deixar o investidor? Pega o investidor lá acostumado com o mercado imobiliário. Sim. Ele tem um ativo que ele está vendo, que tem uma rentabilidade mensal ali, aluguéis, enfim, e agora eu vou passar a falar do agro, que vou contar com uma produção futura, com intempérie climática. Por que eu vou entrar nisso? Né? Pensando até nesse desafio, né, Priscila? Pensando que o brasileiro é conservador, né? Totalmente. Então que nós estamos na outra ponta, né? O brasileiro ele tem poupança, ele poupa, né? Que está o início da cadeia do investimento. Nós estamos falando de um investimento totalmente estruturado, né? Então é exatamente. Então eu tinha que trazer algum incentivo. Então vou falar de tributação. E com o passar dos anos, aí a gente vê, principalmente nos últimos anos, veio nova lei do Agro 1, que chamaram, lei do Agro 2, também nessa intenção de ampliar, e eu até adiantei quando eu falei um pouquinho de CPR, ampliar a utilização do instrumento. Então, hoje a gente consegue trazer vários agentes da cadeia produtiva para trabalhar com a CPR. A gente trouxe incentivos para tentar trazer uma maior segurança jurídica para o credor, no sentido de retirar a CPR dos efeitos de uma recuperação judicial, CPR física, que também tem controvérsia sobre isso, né? Porque acho que se tem um grande desafio é a gente falar de segurança jurídica. Sim. Né?
Porque a gente tem uma legislação, mas os aplicadores do direito com interpretações diversas. Mas hoje, em regra, a gente tem a CPR fora da RJ. A gente vai falar um pouquinho com maior detalhe no decorrer da conversa. Mas acho que é importante a gente entender essa linha do tempo, né? De 94 para cá, foram vários incentivos para trazer o fomento do investidor sair do investidor público e a gente passar a ter um investidor privado. Hoje, pessoa física que quer investir no agro, investe no agro. E foi muito importante para a gente chegar nos patamares que a gente está hoje. E aí, seguindo teu racional, a gente tem que ampliar a produção de alimentos no mundo. O Brasil é um expoente, o mundo está com os olhos voltados para cá. E o financiamento tem que acompanhar isso, porque uma coisa leva a outra. Eu preciso me financiar para aumentar minha produtividade, para estar compliance, para ter uma série de estruturas hoje robustas. Então, uma coisa leva a outra. Sem dúvida. Muito interessante, Priscila. E aqui, nesse contexto que você trouxe, essa questão histórica, dá para entender o trabalho que tem por trás disso, né? De operadores do direito, do próprio mercado de capitais como um todo, do agente que está financiando, que está estruturando isso, de validar o mercado. E você falou também da segurança jurídica. E no Brasil nós temos um sério problema que nós passamos a ter um pouco de segurança jurídica depois que nós testamos e validamos nossos instrumentos dentro do judiciário, que é um pouco temerário isso, né? Porque você acaba tendo que validar o que a lei trouxe para trazer segurança, você tem que começar a validar isso dentro do próprio judiciário.